Aline parou por um segundo ao ver o senhor tentando limpar a camisa sozinho. Os convidados sussurravam ao redor, alguns até sorrindo, mas ela sabia que aquilo não estava certo. E o gesto que faria em seguida mudaria não apenas a noite daquele homem, mas a forma como ela passaria a enxergar o amor dali em diante. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, você encontra histórias onde pequenos gestos criam grandes mudanças, onde o respeito vale mais que status e onde o amor nasce da simplicidade mais pura. A confraternização anual da empresa acontecia em um salão elegante reservado para eventos corporativos. Luzes douradas banhavam as mesas elegantes, onde executivos em ternos impecáveis e funcionários bem vestidos circulavam entre conversas animadas e risos controlados. O ambiente respirava sucesso e status. Cristais reluziam nos lustres do teto alto, enquanto garçons experientes serviam champanhe francês e canapés sofisticados. Era o tipo de evento onde cada detalhe revelava luxo e exclusividade. Aline Moreira, de 28 anos, ajustou o avental branco pela 10ª vez naquela noite. Como garçonete contratada especialmente para o evento, ela conhecia bem aquele tipo de festa. Pessoas importantes, conversas sobre negócios e a pressão silenciosa de não cometer erros. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque discreto, e ela se movia pela sala com a eficiência de quem precisava trabalhar para sustentar os estudos de pedagogia. Havia acordado às 5 da manhã naquele dia, estudado por 2 horas antes de sair para um estágio em uma escola pública, e agora estava ali, servindo pessoas que gastavam em uma noite o que ela levava meses para juntar. Mas Aline não sentia amargura. Entendia que cada um tinha sua história, suas lutas. Ela escolhera esse caminho difícil porque acreditava que valia a pena. Em alguns meses, seria formada e poderia dedicar-se integralmente ao que amava, ensinar crianças. Entre os convidados, um senhor de aproximadamente 65 anos chamava a atenção pela postura simples em meio àquela ostentação. Antônio Monteiro vestia uma camisa social clara, calças escuras e sapatos bem cuidados, mas não havia nada de ostensivo em sua aparência. Cabelos grisalhos bem penteados, barba feita, olhos azuis atentos que observavam tudo com curiosidade discreta. Ele circulava sozinho, cumprimentando algumas pessoas com acenos educados, mas mantendo-se mais como observador do que participante. Havia algo diferente na forma como Antônio se comportava. Não demonstrava intimidação diante da grandiosidade do evento, nem tentava impressionar ninguém. Simplesmente existia ali, com a tranquilidade de quem não precisa provar nada para ninguém. Observava as interações com interesse genuíno, como se estivesse estudando comportamentos humanos. De vez em quando, sorria discretamente ao presenciar alguma cena particularmente reveladora da natureza humana. Para muitos dos presentes, ele parecia deslocado. Alguns cochichavam se ele seria convidado de algum funcionário, talvez um parente que precisava ser incluído por educação. Outros simplesmente o ignoravam, considerando-o irrelevante para suas ambições profissionais e sociais. Antônio se dirigiu ao buffet, servindo-se de alguns salgados. No momento em que se afastava da mesa, um jovem executivo passou apressado, gesticulando animadamente enquanto falava ao celular. O esbarrão foi inevitável. O prato de Antônio se desequilibrou, e parte da comida manchou sua camisa clara. O executivo parou por um segundo, murmurou um desculpa aí sem sequer olhar direito para Antônio e continuou sua ligação como se nada tivesse acontecido. Era claramente uma ligação importante para ele. Falava sobre números, metas, prazos. Para aquele jovem ambicioso, um senhor de aparência simples, não merecia mais do que um pedido de desculpa superficial. Ao redor, algumas pessoas notaram o incidente. Houve aqueles olhares rápidos, comentários sussurrados e aquele silêncio incômodo que revela julgamentos não ditos.
Era como se o constrangimento alheio fosse contagioso e todos preferissem fingir que não havia presenciado nada. Algumas pessoas cochichavam entre si, tentando adivinhar quem ele era e por que estava ali. Os olhares carregavam julgamento, disfarçado de curiosidade e falsa piedade. Um comentário atravessou o grupo em tom de falsa piedade, reforçando a sensação de que aquele senhor não parecia pertencer àquele ambiente. Antônio permaneceu calmo, pegou alguns guardanapos e tentou limpar a mancha sozinho. Não demonstrava constrangimento, apenas concentração em resolver a situação sem chamar mais atenção. Havia uma dignidade natural em seus movimentos, como se nada pudesse realmente abalar sua autoestima. Ele já havia vivido o suficiente para saber que momentos assim revelam mais sobre os outros do que sobre ele mesmo. Foi nesse momento que Aline, que recolhia copos vazios numa mesa próxima, percebeu a cena. Ela observou os olhares ao redor, a indiferença do executivo que continuava sua ligação, e aquele senhor tentando se limpar discretamente. Algo dentro dela se revoltou contra a frieza do ambiente. Sem hesitar, aproximou-se com naturalidade. "Deixa que eu ajudo", disse ela, oferecendo guardanapos limpos e uma toalha úmida que trouxera da cozinha. Acidentes acontecem. Antônio levantou os olhos, surpreso pela gentileza genuína. Havia algo nos olhos castanhos de Aline que o tocou imediatamente. Uma sinceridade rara, sem cálculos ou segundas intenções. "Obrigado, querida. Não precisava se incomodar." "Claro que preciso", sorriu Aline, ajudando a limpar a mancha com cuidado. "Trabalho aqui e faz parte do meu serviço cuidar dos convidados, mas principalmente é o certo a fazer." Enquanto ajudava Antônio, Aline conversava naturalmente, como se não houvesse nada fora do lugar. Sua voz era suave, tranquilizadora, e ela se concentrava completamente na tarefa, ignorando os olhares curiosos ao redor. "A comida está boa? É a primeira vez que trabalho em um evento desta empresa." "Está ótima", respondeu Antônio, claramente tocado pela atenção. "E você está fazendo um trabalho excelente, muito profissional. Obrigada. Gosto de cuidar das pessoas. Estou terminando pedagogia, então acho que já é do meu jeitinho mesmo. Sempre gostei de ajudar os outros." "Pedagogia?" Os olhos de Antônio se iluminaram. "Que bela profissão. O mundo precisa de mais pessoas como você." "Espero fazer diferença na vida das crianças", disse Aline modestamente, terminando de limpar a mancha. "Pronto." Ficou quase imperceptível. "Ninguém vai nem notar." O gesto de Aline não passou despercebido. Alguns olhares carregavam desconfiança, como se buscassem uma explicação para aquela gentileza. Outros pareciam desconfortáveis por ver alguém agir com naturalidade, onde a maioria preferia manter distância. E em meio a esse clima, também havia quem percebesse que aquilo não era encenação, era só humanidade. Aline terminou de ajudar Antônio e se preparava para se afastar quando viu alguém se aproximando. Era um homem de aproximadamente 35 anos, alto, cabelos castanhos escuros, olhos verdes expressivos, vestindo um terno azul marinho impecável. Havia uma elegância natural em seus movimentos, mas também uma urgência preocupada. Diogo Monteiro havia chegado atrasado à festa. Uma reunião importante se estendeu mais do que previsto e ele precisou correr para chegar ao evento a tempo. Procurava o pai pelos salões quando finalmente o avistou. O que o fez parar não foi a mancha na camisa do pai, mas a cena que presenciou. Uma jovem garçonete tratando Antônio com respeito genuíno, conversando com ele como se fosse a pessoa mais importante da sala. Diogo ficou ali, a alguns metros de distância, observando. Conhecia bem o ambiente corporativo, as relações baseadas em interesse, a forma como as pessoas mudavam de comportamento dependendo de quem tinham na frente. Mas ali estava uma moça que não sabia quem seu pai era, tratando-o com carinho puro, sem segundas intenções. Observou a naturalidade de Aline, a forma como ela ignorava os olhares curiosos ao redor e se concentrava apenas em ajudar. Notou como ela sorria genuinamente enquanto conversava, como seus movimentos eram cuidadosos para não causar mais constrangimento a Antônio. Aquela imagem contrastava profundamente
com a frieza que ele via no resto do ambiente. Por um momento, Diogo se permitiu imaginar como seria viver cercado por pessoas assim. Pessoas que escolhessem a bondade sem cálculos, que vissem o ser humano antes da conta bancária. Era uma realidade que ele raramente experimentava, criado em um mundo onde cada gesto tinha uma intenção, cada gentileza escondia um interesse. Quando se aproximou, Aline estava recolhendo os guardanapos sujos. "Pai, está tudo bem?" perguntou Diogo, colocando a mão no ombro de Antônio. "Diogo", sorriu Antônio, "estava te esperando. Esta jovem aqui me ajudou com um pequeno acidente." Aline levantou os olhos e encontrou o olhar de Diogo. Havia algo naqueles olhos verdes que a fez sentir um leve aquecimento no peito. "Foi só um esbarrão, nada demais", disse ela modestamente. "Seu pai é muito educado." "Obrigado", disse Diogo, e havia sinceridade profunda em sua voz. "Por cuidar dele. Não precisa agradecer. Foi um prazer." Aline se despediu com um sorriso discreto e voltou ao trabalho. Diogo a observou se afastar, ainda impressionado com o gesto simples que havia presenciado. "Que moça gentil", comentou Antônio. "Sim", concordou Diogo pensativo. "Muito gentil." A noite prosseguiu com discursos, brindes e apresentações. Aos poucos, o comportamento das pessoas em relação a Antônio começou a mudar. Algumas foram notando que ele não era apenas um convidado qualquer. Sua opinião sobre determinados projetos era ouvida com atenção. Executivos seniores o cumprimentavam com deferência especial. Havia pequenos sinais. A forma como o diretor de RH se dirigia a ele, o respeito nas vozes quando falavam seu nome, a atenção que suas palavras recebiam nas conversas. Mas essas pistas passavam despercebidas por quem não estava prestando atenção nos detalhes. Aline, concentrada em seu trabalho, não percebeu a mudança sutil no ambiente. Para ela, Antônio continuava sendo o mesmo senhor educado que ela havia ajudado. Quando passava perto dele, ele sempre a cumprimentava com um sorriso caloroso, e ela retribuía com a mesma naturalidade. Próximo ao final da festa, quando o diretor-presidente da empresa fez um discurso de agradecimento, a verdade veio à tona. "Gostaria de agradecer especialmente ao nosso conselheiro-presidente, Sr. Antônio Monteiro, por sua presença e por tudo que tem feito pela nossa empresa ao longo desses anos. Sob sua liderança, construímos não apenas uma empresa de sucesso, mas uma família empresarial baseada em valores sólidos." Um silêncio respeitoso se espalhou pela sala. Aline, que recolhia taças numa mesa próxima, sentiu o mundo parar por um momento. Aquele senhor gentil que ela havia ajudado era o dono da empresa. O homem que construiu aquele império, que empregava centenas de pessoas, que tinha o poder de mudar vidas com uma simples decisão. Seus olhos encontraram os de Antônio à distância. Ele sorriu discretamente e acenou de forma quase imperceptível, como se quisesse dizer que nada havia mudado entre eles. Era o mesmo sorriso gentil de sempre, sem arrogância ou superioridade. Algumas pessoas que haviam comentado maldosamente sobre a cena no buffet agora evitavam olhar em direção a Aline, claramente constrangidas. O jovem executivo que havia esbarrado em Antônio empalideceu quando compreendeu a situação. Outros começaram a murmurar entre si, relembrando a forma como haviam julgado tanto Antônio quanto Aline. Antes de ir embora, Antônio fez questão de se despedir de Aline. "Obrigado novamente pela gentileza desta noite", disse ele, estendendo a mão. "Imagina, Sr. Antônio, foi um prazer conhecê-lo", respondeu Aline, apertando a mão dele com carinho. "A gentileza é uma qualidade rara hoje em dia, não perca isso nunca." Diogo observou a despedida com um sorriso contido. Havia algo naquela garçonete que o intrigava profundamente. Não era apenas sua beleza discreta, mas a forma como tratava as pessoas, todas as pessoas, com o mesmo respeito e carinho. Uma semana depois, Aline fazia compras em um supermercado quando ouviu uma voz familiar. "Aline!" Ela se virou e viu Diogo empurrando um carrinho com alguns itens básicos. Vestia roupas casuais, jeans e camisa polo,
o que o fazia parecer mais jovem e acessível. Oi, sorriu ela, claramente surpresa. Que coincidência. Pois é, moro aqui perto, explicou Diogo. Como você está? Bem, obrigada. E seu pai? Como está se sentindo depois daquela noite? Diogo sorriu com a pergunta. Mesmo sabendo quem Antônio era, a preocupação genuína de Aline permanecia. Ele está ótimo. Na verdade, falou de você várias vezes esta semana. Sério? Aline riu. Ele pareceu muito simpático. Muito, concordou Diogo. Aliás, estou indo tomar um café ali na praça. Gostaria de vir comigo? A não ser que esteja com pressa. Aline hesitou por um momento, não por desinteresse, mas por surpresa. Havia algo no convite de Diogo que parecia genuíno, sem segundas intenções. Aceito. Só preciso pagar estas coisas. Minutos depois, estavam sentados numa pequena cafeteria na Praça Central, um ambiente simples e aconchegante, muito diferente do salão elegante onde se conheceram. Então, pedagogia? Perguntou Diogo, mexendo o açúcar no café. Sim, estou no último semestre. Sempre quis trabalhar com crianças. E os trabalhos como garçonete ajudam a pagar a faculdade? Exato. Aline não demonstrou constrangimento. Faço eventos nos fins de semana e alguns freelas durante a semana. Não é fácil, mas vale a pena. Admiro isso, disse Diogo sinceramente. Correr atrás dos próprios sonhos. E você? Trabalha na empresa do seu pai? Trabalho, mas comecei de baixo. Ele sempre fez questão disso. Disse que só entenderia a empresa se conhecesse todas as funções. A conversa fluiu naturalmente. Falaram sobre família, planos, pequenas escolhas do dia a dia. Havia uma leveza entre eles, como se o contraste social não existisse ali naquela mesa. Posso te fazer uma pergunta? Disse Diogo depois de um momento de silêncio. Claro. Por que ajudou meu pai naquela noite? Quero dizer, você nem sabia quem ele era. Aline pensou por um momento antes de responder. Porque era o certo a fazer. Ele precisava de ajuda e eu estava ali. Não vejo mistério nisso. Mas muitas pessoas viram a situação e passaram direto. Talvez estivessem ocupadas, disse Aline, sempre tentando ver o lado bom. Ou talvez não tenham percebido. Diogo sorriu. Havia uma pureza em Aline que o impressionava. Ela realmente não fazia aquilo esperando algo em troca. Você é especial, sabia? Todos somos, respondeu ela simplesmente. Só precisamos escolher ser. Nos dias seguintes, Diogo e Aline mantiveram contato através de mensagens simples. Ele perguntava sobre os estudos, ela sobre o trabalho. Pequenas conversas que foram criando familiaridade e proximidade. Diogo descobriu que Aline estudava em uma universidade pública, que havia perdido o pai ainda criança e que a mãe trabalhava como costureira para ajudar nas despesas. Aline soube que Diogo havia morado no exterior por alguns anos, estudado administração e que tentava equilibrar as expectativas da família com seus próprios valores. Marcaram outros encontros casuais, uma caminhada na praça, um lanche rápido entre as aulas dela e o trabalho dele. A cada conversa, Diogo se sentia mais atraído não apenas pela beleza de Aline, mas por seus valores, sua forma de ver o mundo. Ela tinha uma sabedoria prática que vinha da experiência, uma capacidade de encontrar alegria nas coisas simples que o fascinou. Aline, por sua vez, descobriu em Diogo alguém que a ouvia realmente, que se interessava por suas opiniões e sonhos sem condescendência. Ele não tentava impressioná-la com o que tinha, mas com quem era. Falava sobre seus projetos na empresa, sobre como queria implementar programas sociais, sobre a responsabilidade que sentia em usar os recursos da família para fazer diferença no mundo. Era uma conexão que crescia devagar, baseada em conversas profundas, risos compartilhados e pequenos gestos de carinho. Nenhum dos dois tinha pressa. Ambos haviam aprendido, cada um à sua maneira, que as melhores coisas da vida precisam de tempo para florescer. 3 semanas depois do primeiro encontro, eles caminhavam pelo mesmo lugar onde haviam conversado pela primeira vez. Era uma tarde tranquila de domingo,
e Aline contava sobre uma aula prática que havia dado para crianças em uma escola pública. Você fica iluminada quando fala sobre ensinar, observou Diogo. É o que amo fazer, sorriu ela. E você? O que mais gosta no seu trabalho? Honestamente, gosto da parte humana. Conhecer as pessoas que fazem a empresa funcionar, entender suas histórias. Eles se sentaram em um banco sob uma árvore. O movimento da praça era tranquilo. Famílias com crianças, casais de idosos, a vida simples de um domingo qualquer. Aline, disse Diogo, virando-se para ela. Posso ser sincero? Sempre. Desde aquela noite, não consigo parar de pensar em você. Não é só a atração, embora ela exista, mas é quem você é. A forma como trata as pessoas, como enxerga o mundo. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. Aline sentiu o coração acelerar. Havia pensado sobre Diogo também, mas não tinha certeza se os sentimentos eram correspondidos. Eu também pensei sobre você, admitiu ela baixinho, sobre como é fácil conversar, como me sinto à vontade. Então podemos tentar? Perguntou Diogo, sem pressa no nosso tempo, construindo algo verdadeiro. Aline olhou nos olhos verdes dele e viu sinceridade pura. Podemos tentar, sorriu ela. Diogo pegou a mão de Aline com delicadeza, e eles ficaram ali, em silêncio confortável, observando a vida passar na praça. 2 meses depois, Antônio observava o filho e Aline chegarem à sua casa para o almoço de domingo que havia se tornado tradição. Diogo abria a porta do carro para ela, pequeno gesto que revelava o carinho respeitoso entre eles. Aline trazia sempre algo feito por ela, um bolo, uma torta, qualquer coisa que transformasse o encontro em algo ainda mais especial. E sempre insistia em ajudar na cozinha, tratando a casa como se fosse realmente da família. Você sabia, não sabia? Perguntou Diogo ao pai enquanto Aline estava na cozinha. Sabia o quê? Sorriu Antônio, fingindo não entender. Que ela era especial, que eu ficaria interessado. Meu filho, eu só sabia que ela era uma boa pessoa. O resto foi escolha de vocês dois. Diogo sorriu, observando Aline pela janela da cozinha. Ela cantarolava baixinho enquanto preparava a salada, completamente à vontade. Acho que estou apaixonado, pai. Acho que não é só você, disse Antônio, notando como os olhos de Aline sempre procuravam Diogo quando ele não estava olhando. Durante o almoço, os três conversavam naturalmente sobre tudo e nada. Aline contava sobre seus primeiros dias como professora substituta, Diogo falava sobre novos projetos na empresa e Antônio os observava com o sorriso de quem vê algo bom nascendo. Aline, disse Antônio de repente, você gostaria de conhecer nossa fundação? Temos um projeto educacional que talvez te interesse. Sério? Os olhos dela brilharam. Muito sério. Sempre precisamos de educadores dedicados. Diogo sorriu. Sabia que aquele era o jeito do pai de acolher Aline definitivamente na família, oferecendo não caridade, mas oportunidade. Meses depois, enquanto Aline trabalhava na fundação e construía uma relação sólida com Diogo, ela às vezes repensava naquela noite da confraternização. Um gesto simples, ajudar alguém que precisava, havia mudado completamente o rumo da sua vida. Mas não da forma que muitos poderiam imaginar, não porque Diogo era rico, mas porque aquele gesto revelou quem ela realmente era. E foi exatamente essa pessoa que Diogo escolheu amar. Da mesma forma, a reação de Diogo àquele momento mostrou a Aline o tipo de homem que ele era, alguém que valorizava a bondade acima de qualquer outra qualidade. Trabalhando na fundação, Aline desenvolveu projetos educacionais para crianças de comunidades carentes. Diogo a apoiava não apenas com recursos, mas participando ativamente, conhecendo as famílias, entendendo as necessidades reais. Juntos eles formavam uma equipe perfeita, ela com a experiência prática e o conhecimento pedagógico, ele com a visão estratégica e os recursos necessários. Numa tarde qualquer, enquanto caminhavam juntos naquela tarde tranquila,
onde tudo começou, Diogo parou e olhou para Aline. O sol do fim da tarde criava reflexos dourados em seus cabelos soltos, e ela sorria ao contar sobre uma criança que havia aprendido a ler naquela semana. "Sabe o que mais amo em você?" perguntou ele, interrompendo a conversa. "O quê?" Aline parou de caminhar, surpresa com a pergunta. "Que você continua sendo exatamente a mesma pessoa que conheci. A mesma que ajudou um senhor desconhecido sem pensar duas vezes. A mesma que se dedica às crianças como se cada uma fosse sua filha. A mesma que escolhe sempre ver o bem nas pessoas." Aline sorriu e se aproximou dele, tocando levemente seu rosto. "E você continua sendo o homem que reconheceu valor nisso, que não se envergonhou quando eu não sabia quem era seu pai, que escolheu me conhecer pelo que sou, não pelo que tenho." Eles se beijaram ali, no mesmo banco onde haviam se declarado pela primeira vez. Era um beijo doce, cheio de promessas silenciosas e sonhos compartilhados. E Antônio, que passava de carro e os viu de longe, sorriu satisfeito, sabendo que havia testemunhado o nascimento de algo raro e precioso. Às vezes, as melhores histórias de amor nascem dos gestos mais simples. Quando alguém escolhe enxergar o ser humano antes do status, quando a gentileza vale mais que aparências. Foi assim que um pequeno acidente em uma festa elegante se transformou em uma grande história de amor.